Olá, meus amigos da congregação. Aqui estamos reunidos mais uma vez nessa última semana do ano de 2020, através dessa plataforma, nos reunindo para fazer mais uma reflexão, a última reflexão do ano de 2020, na nossa casa de oração. Nós agradecemos a Deus e a Jesus por esse recurso, pela tecnologia, por todas as oportunidades que tivemos de nos fazer presentes um na vida dos outros, mas principalmente agradecemos pela oportunidade do trabalho, nesse ano tão difícil para cada um de nós, né? Eu sou a Terezinha Ribeiro e hoje nós vamos falar nessa última semana a respeito do Ano Novo. Sabemos todos nós que nós tivemos um ano complicado para todos nós, onde com toda certeza todas as nossas dores, né, e todas as nossas energias estiveram voltadas para essa pandemia que assolou não só o Brasil, não só a nossa casa, não só a nossa vida, mas a vida de toda a humanidade, em todos os cantos do planeta. E sabemos que muitos de nós, nesse momento, estão com o coração sangrando, estão com todas as suas forças, né, voltadas para as faltas que tivemos em muitas famílias. Muitos de nós agradecidos porque ainda não fomos tocados nos nossos familiares próximos, consanguíneos, com essa pandemia, com esse vírus. Mas, com toda certeza, todos nós conhecemos, sabemos e choramos juntos com tantos irmãos que tiveram tantas perdas. E parece até um contrassenso que nós, espíritas, falemos de perdas, né? Quando se trata da vida, porque sabemos na realidade, temos essa certeza dentro de nós, através das nossas reflexões, através dos nossos estudos, de que a vida não se perde, de que na realidade trocamos de plano. Temos a certeza da imortalidade da alma, temos a certeza da existência de Deus, temos a certeza do intercâmbio entre os dois planos, mas temos a certeza também de que ainda necessitamos dos nossos amores, as nossas vistas, ainda necessitamos das pessoas que a gente ama ao nosso lado, conversando com a gente. Então, nesse primeiro momento, a nossa dor é muito grande. Mas sabemos que, e hoje a gente vai falar de tempo, né? Tempo. No livro Jesus no Lar tem uma mensagem do nosso irmão Neio Lúcio, que o nome da mensagem é o Divino Talismã. E é onde uma pessoa, durante uma conversa com Jesus, ela pede um talismã divino que pudesse resolver todas as dores, todos os problemas. E Jesus oferece esse talismã e diz que todos nós temos esse talismã, que é o tempo. O tempo é o divino talismã que faz com que a gente possa converter as nossas dores em alegrias, as nossas dores em trabalho, as nossas faltas em presença, né? E nós precisamos utilizar
esse divino talismã ao nosso favor e não contra nós. Porque, na realidade, quanto mais tempo a gente fica chorando, quanto mais tempo a gente se debruça sobre a dor, esse talismã, de uma maneira ou de outra, ele parece agir contra nós, né? Porque as coisas se perpetuam. Quanto mais a gente chora, esse dueto, né, entre dor e eu não sei bem se o contrário de dor a gente poderia colocar como alegria, mas vamos colocar a dor e paz, porque ninguém pode estar em paz se tem dor. Então, esse contrassenso, esse dueto, essa contradição, a gente só consegue deixar de sentir dor quando a gente para de pensar na dor, né? É difícil, é complicado, porque a dor, vamos dizer assim, é uma coisa material. E nós sabemos que muitas das vezes a gente acha que não, a gente não pode sentir. Mas nesse ano que passou, vamos falar um pouquinho sobre o tempo passado, né? Nós vimos que muitos de nós passamos, como eu falei no início, né? Todos nós sofremos esse ano. Mesmo aqueles que não tiveram, que não foram confrontados com o vírus, né? Mesmo aqueles que não ficaram doentes, mesmo aqueles que não tiveram as pessoas de perto doentes, mas todos nós, de uma maneira, sofremos, né? E muitos até daqueles que sofreram na carne, vamos dizer assim, a gente viu que, de uma maneira ou de outra, cada um tem uma forma de trabalhar essa dor. E nós vemos muitos dos nossos irmãos que utilizaram o tempo para, vamos dizer assim, criar fake news, né? Até como uma forma de se livrar da dor. A gente pode colocar dessa maneira. Porque muitas das vezes você esteve aí nas redes sociais buscando uma alternativa, uma cura, uma maneira de você se afastar disso. E naquele afã ali, muitas das vezes a gente acha que vai facilitar o outro disseminando uma ideia, né? Mas às vezes a ideia é errada. E quem é que não erra? Todos nós somos humanos, né? Mas a gente já se melhorou bastante nisso. E teve pessoas que aproveitaram para ler, teve pessoas que, na realidade, não conseguiram fazer nada, porque muitas das vezes a dor paralisa a gente, né? Outros que se desesperaram e outros que trabalharam. E é sobre esses que a gente quer falar, né? Sobre aqueles que trabalharam, sobre aqueles que aproveitaram o tempo, né? Um ano praticamente, de março até agora, para realizar alguma coisa. E como que eles passaram nessa pandemia? Bem melhor do que nós, que ficamos dentro de casa, chorando, vivenciando, de repente, uma situação que não chegou a gente, né? E na nossa congregação, nós tivemos esses companheiros, né? Vários companheiros que estiveram ali, por exemplo, a nossa campanha de doação de alimentos, ela não parou em momento algum, muito pelo contrário, ela cresceu. Se antes nós assistíamos 12 famílias, 15 famílias por mês, esse ano teve meses ali que nós assistimos 40 famílias, né? E o trabalho não foi só daquele que foi lá trabalhar na figura da Cláudia, né? Da Rosinês, e de outras tantas, da Leonor em alguns momentos, do Alessandro na campanha do quilo. Durante todo o ano o Alessandro fez a campanha do quilo, mas também daqueles que doaram, porque no momento em que você
se preocupava. A Claudinha fez um pedido e eu vou comprar tanto de feijão e tanto de arroz. Naquele momento ali, você modificava a tua atmosfera, você utilizava o teu tempo para minimizar a situação de um irmão. E todas as palavras eram assim, poxa, graças a Deus que eu estou fazendo isso, né? É, de alguns irmãos, inclusive, a gente recebeu. Nossa, graças a Deus que eu tive, durante esse ano todinho, o trabalho de recolher alimentos, porque senão eu ia pirar. Teve uma outra família que perdeu um ente querido muito, muito próximo, e 30 dias depois, quando geralmente a gente fala assim, né, é o momento do luto, a gente precisa desse momento de luto, e 30 dias depois essa família resolveu converter o luto em trabalho no bem. Então foram para frente do trabalho do irmão que desencarnou e ali eles ofereceram um alimento maravilhoso que eles passaram, a família toda reunida. Geralmente no dia 30, né, quando faz uns 30 dias, mesmo alguns espíritos que ainda traz o hábito de 30 dias depois, faz um mês que o nosso amado desencarnou, vamos fazer uma missa, vamos fazer isso. Eles transformaram a missa, as orações em trabalho no bem. E então a gente vai vendo que mesmo frente... E o que proporcionou isso? Foi saber que a dor não era só deles, né? Nesse momento de pandemia, quando o mundo inteiro se curvou à dor, quando o mundo inteiro se curvou à morte, nós percebemos que, na realidade, a dor não bate só na nossa porta, a dor bate em todas as portas. Então, eu preciso, com o meu conhecimento, com aquilo que eu já compreendo e que não deixa de doer, eu preciso clarear um pouco a consciência, a vida daqueles que estão ao meu lado, que estão sofrendo da mesma maneira que eu. Então, nós tivemos um ano desafiador, né? E aquele que também ficou em casa e até chorando, né? A esse também alguma coisa foi acrescentada. Porque quantos de nós ainda consegue compreender tudo, mas ainda sente essa dor e ainda não consegue fazer determinados movimentos que os outros fazem, porque a dor é própria de cada um tem a sua maneira de lidar com ela, né? E todas elas são muito próprias. E a gente precisa, só que a gente precisa pensar assim, como a gente está falando, né? O tempo faz com que a gente aprenda a lidar do nosso jeito da melhor maneira. E como que a gente aprende a lidar conforme diz o Evangelho, né? Conforme diz o Cristo, conforme vivenciou o Cristo para a gente lá atrás. Porque aí a gente lembra do desencarne, da morte de Cristo, né? Quando todos os discípulos ficaram desesperados, chorando, como nós, né? E ele chega e pergunta para Madalena: por que choras? Eu estou aqui. E hoje a gente precisa pensar dessa mesma maneira, né? Vamos chorar? Vamos chorar, porque somos seres humanos. Mas por que o desespero? Por que o medo? Nós vamos ser da mesma maneira, vamos vivenciar a morte da mesma maneira que o Cristo. Nós continuamos vivos, né? E conforme a gente está falando, estamos falando de tempo, do tempo que passamos, mas principalmente, como numa partida de futebol, né? A gente perde, lá o time perde, e ele sai de campo, e ele volta a treinar, para poder jogar de novo. E assim é na nossa vida, né?
Muitos terminaram uma partida e vão voltar para... E nós, de uma maneira ou de outra, também estamos terminando uma partida numa sequência de tempo, né? Num conjunto de dias, daquilo que a gente colocou na nossa sociedade para contar o tempo. Ah, tem um ano. Um ano foi uma partida. Muitos perdemos. E teve um grande time que ganhou, que foi, como eu falei, de muitos dos nossos irmãos que aproveitaram, e disso aí a gente está cheio de exemplos, né? De pessoas que aproveitaram. A minha irmã ontem estava contando para mim de uma reportagem que ela viu de um senhorzinho, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que era um médico já aposentado, muito, muito velhinho, e de repente ele fala: chegou a hora de eu trabalhar de novo. Ele já estava aposentado, já estava, né, na rede, conforme a gente diz. E aí ele vê a pandemia chegar e ele fala assim: não, está na hora de eu trabalhar de novo. E ele vai para frente, porque as pessoas estão precisando de mim. E ele se coloca lá, né, na frente de batalha, trabalhando, fazendo aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele amava. Outros, eu vi uma reportagem também de uma professora que já estava aposentada. E aí, não foi reportagem não, foi de uma pessoa conhecida, aí da congregação, né? Logo no começo da pandemia, que foi a nossa irmã Susan. A Susan, o que ela fez? Ela aproveitou aquele período que a gente estava recluso, logo no começo mesmo, e ela tinha duas ou três menininhas. E sabe o que ela fez? As menininhas iam para a casa dela e ela dava aula para as menininhas, para elas poderem não perder. Quer dizer, então, deve ter sido com toda a segurança, que a gente sabe do cuidado da Susan com relação a essas coisas. Quer dizer, então são companheiros nossos, e são companheiros nossos de vida, né? Nossos de humanidade, que aproveitaram o tempo da dor de uma outra maneira. E aí a gente vamos pensar na próxima partida, que é o próximo ano, né? O próximo ano se apresenta para a gente como muito promissor. O próximo ano nós teremos vacina, então nós poderemos sair de casa. Com toda certeza nós vamos fazer isso. Estaremos juntos, vamos abrir de novo as portas da congregação, vamos nos reunir novamente, vamos aprender juntos, porque tenho certeza que a gente, de uma maneira ou de outra, a gente buscou todas as situações para que a gente pudesse estar juntos virtualmente, só que a gente sabe que não é a mesma coisa, não é, nunca vai ser, né? Foi bom até para a gente se ligar nessa questão do virtual. Eu acho que a vivência que nós tivemos com o ambiente virtual foi muito proveitosa para o que a gente vai fazer futuramente, porque eu acho que cada vez mais a gente vai aproveitar a companhia um do outro, porque a gente sabe que é muito mais proveitosa para todos nós, né? Estar cara a cara, olhando, percebendo as emoções, é muito interessante isso. E a gente precisa agradecer o próximo ano que vai chegar, porque com toda certeza, todo esse trabalho que foi feito, não só presencialmente, mas na intimidade de cada um, ele vai ser um material que vai servir para que a gente possa realmente agradecer a vida, agradecer o trabalho, agradecer a companhia um do outro, agradecer a família, tudo que nós temos, né? Tem uma mensagem no livro Coragem, de Francisco Cândido Castro Xavier, pelo espírito, são espíritos diversos. E na última lição, que é a lição 50, o nome da lição é Agradecemos. E aí é uma mensagem, essa mensagem é de Emmanuel. E aí ele fala assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, né? Tivemos a oportunidade de olhar cara a cara todas as dificuldades, porque nesse momento, nesse ano em que tivemos juntos tantos irmãos, né? Tantas famílias, marido e mulher que
tiveram que conviver juntos, pelo menos por um mês lá no início da pandemia. Olha como deve ter servido isso para que essas pessoas possam se fortalecer, né? E muitas vezes perceber essas dificuldades que são criadas por nós mesmos. Pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração. Essa aqui a gente não precisa nem falar, né? Esse abrandar o coração. Eu acho que esse ano foi essa experiência que tivemos, vai servir para que todos nós sejamos muito mais generosos com o outro. Não é generosos em termos materiais, é generosos em termos de doação espiritual, da nossa presença para o outro, o que a gente pode realmente fazer pelo outro, dado o quanto se fez por nós. Pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós. Olha, agradecer pelos recursos nutrientes daquilo que pode nos nutrir e curativos que trazemos em nós. A cura para a nossa tristeza, a cura para a nossa dor, ela não está fora, não está só nos remédios. Ela está principalmente dentro de nós. Pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros. Pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve. Pelo amparo da afeição, no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante. Pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas. Pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Quer dizer, e aqui nessa mensagem, ele fala que a gente precisa, na realidade, agradecer por tudo, né? Agradecer por tudo que passou e agradecer pelas oportunidades que vamos ter no próximo ano de colocar em prática tudo isso que nós vivenciamos e que nós plantamos dentro de nós. Porque com toda certeza, né? É o que ele fala aqui, principalmente esse pedacinho aqui, né? Do que a gente se nutre e como que a gente se cura. E a gente sabe que o divino evangelho, que o estudo, a reflexão do evangelho de Jesus é que vai nos trazer um alicerce forte para que nós possamos passar por essas situações. Então, meus irmãos, a gente, assim, na pessoa da direção da nossa casa, a gente pede desculpa, né, em nome da diretoria, por todas as coisas que nós não conseguimos fazer, que foram muitas. Sabemos que em algum momento a gente poderia, não sei, de repente estar mais presente do que a gente esteve, fazer mais pelas famílias do que a gente fez. A gente poderia ter feito isso. Mas tenham a certeza de que nós fizemos o melhor junto, todos nós, né? Não, na pessoa dos trabalhadores, na pessoa de cada um de vocês. E que no próximo ano, com toda certeza, nós temos muitas coisas a fazer. Nós teremos muito trabalho, né? Alicerçados em todo o trabalho que foi realizado pela nossa casa nesse ano de 2020, com toda certeza esse vai ser o alicerce para o trabalho que nós vamos ter em 2021. E eu tenho certeza de que será uma coisa bem, assim, um trabalho bem rico, em que cada um de nós vai poder realmente mostrar esses nutrientes, o que nos nutriu durante todo esse tempo.
Então a gente deseja que vocês estejam, que vocês não, que nós, é o desejo para todos nós, né? Que nós estejamos apostos, como sempre estivemos, para o próximo ano. Que com toda certeza, quando nós abrirmos as portas da congregação, materialmente, porque espiritualmente ela já está aberta, ela sempre esteve aberta, mas materialmente, com toda certeza, nós vamos precisar de muito nutriente, muito consolo, muito amor para todas as pessoas que ali chegarem, né? Como trabalhadores e como irmãos. Então a gente deseja que o restante do ano, dessa próxima semana e de todo o início do outro, né, seja de muita reflexão acerca de tudo que está acontecendo, tendo certeza de que Jesus está no leme, de que Deus não desampara. Eu nem falei sobre essa questão da confiança que cada um de nós tem na condução de Jesus nessa grande jornada, né, que a nossa terra, a nossa humanidade, todos nós, enquanto irmãos, estamos fazendo. Mas que nós tenhamos a certeza e possamos contar uns com as orações dos outros, né? A gente sabe que o trabalho é de todos, mas que nós necessitamos, como nós necessitamos durante todo esse ano do nosso grupo de oração, né? Na certeza de que todas as pessoas que ficaram doentes em algum momento estavam nas nossas orações, o culto do Evangelho no lar, que nós possamos continuar fazendo ele diariamente, conforme eu sei que muitos fizeram, né? Nós estudamos, nós conversamos com as pessoas que conviveram conosco mais de perto, muito mais acerca do Evangelho. Então, que nós possamos realmente continuar com essa força e com esse trabalho, na certeza, conforme eu falei, de que Jesus está na condução de tudo. Então, que todos nós tenhamos um final de ano de muita paz e de muita tranquilidade. E até 2021, com toda certeza, na nossa casa espírita. Um abraço a todos.